2, 3. Senhor. Bom, então vamos falar da teoria geral da prova, parte 3. Na parte 2, nós vimos a parte de perícia. E hoje nós vamos começar falando sobre exame de corpo de delito. Nós vimos na aula anterior que o exame de corpo de delito é todo o instrumento que tem alguma relação com o crime. Desde a arma, pode ser o revólver, a faca, até o corpo de delito propriamente dito, no caso o cadáver, no caso o corpo, no caso um objeto que participou da prática do delito. Então o corpo de delito é o conjunto de vestígios deixados pelo crime. Qualquer vestígio deixado pelo crime é considerado corpo de delito, seja a arma, seja a joia que foi subtraída, seja o cofre que foi arrombado, todos esses são considerados corpo de delito. O exame de corpo de delito é uma comprovação pericial do que aconteceu no caso dos autos. O crime, ele é praticado em um determinado local e ele deixa ou não vestígios. Se ele deixar, esse exame que se faz nesse corpo de delito é que vai comprovar ou não a autoria e a materialidade do crime. Quais são as regras, professor Franklin, sobre o exame de corpo de delito? Quando um crime deixa vestígio, é ele imprescindível sob pena de nulidade. Ora, se eu tenho um crime de homicídio que deixa vestígio, que no caso existe um corpo, a falta do exame de corpo de delito pode gerar a nulidade do processo, pode gerar o prejuízo para a acusação para provar que houve ou não aquele crime. Pode ser o corpo de delito direto ou indireto. Ah, professor, mas aquele corpo sumiu, seja porque ele caiu no rio, seja porque ele foi extraviado, foi destruído, foi queimado, eu não tenho como conseguir o corpo daquela vítima. Ora, se eu tenho vestígio, eu vou fazer o corpo de delito direto, que é aquele exame de corpo de delito feito pelos peritos. Se eu não tenho vestígio, porque desapareceram, seja porque ele foi extraviado, foi destruído, foi queimado, então aquele exame de corpo de delito vai ser feito através da prova testemunhal. Mas não é uma testemunha qualquer. Aquela testemunha que presenciou os fatos, a testemunha ocular, é que vai então dizer que aquela pessoa morreu, que aquela pessoa caiu na água e por isso o corpo não foi localizado. Boletim médico. Pergunta: vale como exame de corpo de delito? Vale como laudo? Bom, o boletim médico não vale em regra como laudo, mas é uma prova indireta. Se uma pessoa foi lesionada e teve uma lesão corporal simples, leve, ele pode ser utilizado o boletim médico, principalmente nos juizados especiais, para comprovar a autoria e a materialidade daquele crime, principalmente a materialidade. Para iniciar o processo, é preciso o exame de corpo de delito, professor Franklin? Depende. No juizado especial, por exemplo, não se precisa de um exame de corpo de delito para a prova da materialidade. Basta um atestado médico. No juizado que apura aquelas infrações de menor potencial ofensivo, que são aquelas cuja pena máxima não é superior a 2 anos, e todas as contravenções penais, não se lavra o flagrante delito, nem se tomba o inquérito policial. Se vai fazer o termo circunstanciado de ocorrência. E o termo circunstanciado de ocorrência vai, então, ser feito baseado na prova da materialidade contida num atestado médico, um boletim médico. Falando ainda sobre o boletim médico, em regra, não é preciso o laudo no juizado especial, mas há certos processos em que o laudo é necessário. Por exemplo, no caso da Lei 11.343/06, não é possível nem lavrar o auto de prisão em flagrante se não tiver o laudo. Imagine uma pessoa que está traficando uma droga, ou mesmo uma pessoa que está usuário da droga. Para que eu possa fazer o TCO do usuário, para que eu possa lavrar o auto de prisão em flagrante delito do traficante, há necessidade que eu tenha o exame de corpo de delito da droga, ou seja, o exame de corpo de delito vai constatar
se aquela substância é ou não capaz de causar dependência química ou psíquica. E também, evidentemente, para que o promotor ofereça a denúncia, há necessidade de que haja a lavratura, o exame do flagrante delito. O flagrante vai ser lavrado, mas há necessidade de se juntar o exame de corpo de delito para comprovar que aquilo se trata de uma substância que tem caráter psicoativo. O laudo pode ser feito em qualquer hora e qualquer dia, devendo sempre ser fundamentado. Não existe um dia específico para fazer o laudo, não existe um dia específico para fazer aquele exame. O exame tem que ser feito quando acontece o crime, ou logo após. E evidentemente que, se tratando de um exame de uma substância entorpecente, eu não posso deixar muito tempo para fazer o laudo, porque aquela substância pode perder aquela característica de substância considerada droga. Necrópsia, exumação e laudo principal. Bom, vamos falar da necrópsia ou autópsia. O que é necrópsia ou autópsia? A necrópsia é o exame feito no cadáver. Então, a finalidade é descobrir a causa-morte. O que é uma necrópsia? Nós tivemos um caso, como promotor de justiça, em que um pai alegou que pegou o seu filho, levou para o hospital, e lá no hospital, devido ao mau atendimento que ele recebeu, ele teria vindo a falecer. Fizeram então o enterro dessa criança e supostamente essa criança ressuscitou nesse enterro. Foi um caso de grande repercussão. Como o exame de corpo de delito não foi capaz de constatar se essa pessoa tinha sido atestado seu óbito sem que ele tivesse verdadeiramente morrido, nós então solicitamos uma necrópsia. Então foi feito então uma necrópsia no cadáver e se constatou, segundo os peritos, que realmente o cadáver, quando saiu do hospital, ele já tinha realmente morrido. Mas, professor Franklin, então como ele se mexeu? Muitas vezes o cadáver se mexe porque dentro do cadáver existem gases que com a morte eles são liberados, e isso pode causar um espasmo cadavérico. Isso é normal, pode acontecer. Então, ali estava a necessidade da necrópsia ou autópsia, que foi saber a causa-morte daquela criança. Então, emite-se então um famoso laudo necroscópico que vai comprovar a prova daquela morte. Exumação. A exumação é o desenterramento do cadáver. No caso do nosso menino que morreu e ressuscitou, foi feito um desenterramento. Ele estava já enterrado, já tinha sido sepultado e foi desenterrado para justamente ser feita a autópsia do cadáver. O laudo principal às vezes é obscuro, omisso, logo o juiz pode determinar um laudo complementar para que os peritos declarem sobre a omissão e a obscuridade. Então, o primeiro laudo, como eu disse, que foi dado pelos peritos que fizeram o exame do cadáver da criança no hospital, foi obscuro, foi omisso. Então, nós achávamos que era necessário fazer uma autópsia. Foi feito, então, uma exumação, um desenterramento do cadáver, para que fosse feito se descobrisse a causa-morte, se descobriu que ele tinha morrido em virtude realmente de problemas de saúde que ele apresentava. Observações. Nas lesões corporais, às vezes é necessário um laudo complementar para comprovar a incapacidade por mais de 30 dias. Se o órgão acusador dispõe na denúncia, se for ação penal pública, ou na queixa, na ação penal privada, de que aquela pessoa sofreu uma lesão corporal e que, em virtude daquela lesão corporal, ele ficou incapacitado de exercer as suas ocupações por mais de 30 dias, eu preciso de um laudo que comprove que ele sofreu a lesão, no primeiro momento, e num segundo momento eu vou provar que ele ficou mais de 30 dias incapacitado de exercer
às suas ocupações habituais. Então, essa incapacidade, ela vai gerar uma lesão corporal grave, ao passo que, se o laudo não comprovar essa incapacidade, nós teremos uma lesão corporal leve. A falta do laudo complementar leva à caracterização de uma lesão leve. Havendo divergência entre os dois peritos, o juiz nomeará um terceiro perito e o laudo nós já sabemos que não vincula o juiz. Mas, professor Franklin, pode haver divergência entre os dois peritos? Pode. E agora, como nós já vimos, existe a possibilidade do Ministério Público ter um assistente de acusação, nós já sabemos, e também um assistente na perícia. Logo, esse assistente pode fazer um terceiro laudo, um assistente tanto da acusação quanto da defesa, e o juiz pode nomear um terceiro perito para fazer aquele laudo. E o juiz pode, inclusive, discordar do laudo, baseado, lógico, em outras provas que ele vai ter que fundamentar. O fato é que, quanto mais peritos trabalharem naquele processo, mais elementos nós poderemos ter para a prova da materialidade ou não do caso concreto. Vamos falar agora do interrogatório do acusado, assunto muito importante para quem vai fazer concurso público e prova da OAB. Vamos começar com conceito e pressuposto. O interrogatório é o ato pelo qual o juiz e as partes ouvem o acusado sobre a imputação que lhe é feita. É um meio de defesa e um meio de prova. Figura aqui na nossa aula como meio de prova, mas ninguém pode negar que ele é um meio de defesa. É meio de prova e meio de defesa. Meio de prova, porque pode provar ou não a culpabilidade, pode provar ou não a autoria e a materialidade, e meio de defesa, porque o acusado, por ocasião do seu interrogatório, poderá declarar todos os fatos em sua defesa. Se o réu mentir, não comete crime de falso testemunho. Professor, quer dizer que se o réu mentir, ele não comete crime de falso testemunho? Não, o réu não comete crime de falso testemunho ao mentir. Então significa que o réu pode mentir? O réu pode silenciar, o réu pode calar, o réu não precisa admitir fatos contra a sua própria pessoa. Ele não é obrigado a confessar a autoria do crime. Logo, se ele mentir, ele não comete crime de falso testemunho. Pressuposto para o interrogatório: citação regular do acusado. Lógico, se eu não tiver citação regular do acusado, essa citação irregular gera nulidade absoluta e, consequentemente, vai anular o processo. Nós já vimos na aula anterior a teoria do Fruit of Poison Tree, que diz que os frutos da árvore proibida, que se uma maçã estiver podre no cesto, ela vai contaminar as outras maçãs. Mesma coisa no processo. Se eu tiver um ato processual nulo de pleno direito, aqueles que dependerem, tiverem nexo de causalidade com ele, também serão nulos. Conceito e pressuposto. Ainda falando do conceito. Qual o momento, então, do interrogatório? Em regra, o interrogatório é feito no final da instrução. Então eu tenho, no rito ordinário, eu tenho o oferecimento da denúncia ou da queixa, temos a citação do acusado, a resposta à acusação no prazo de 10 dias, o depoimento do ofendido, oitiva das testemunhas de acusação e de defesa. Depois eu tenho o interrogatório do acusado como último ato processual, diligências, razões finais da acusação e da defesa e sentença. Portanto, o interrogatório é sempre, em regra, feito no final da instrução. Bom, temos situações em que o interrogatório é feito no início da instrução? Temos exceções. Por exemplo, o procedimento previsto no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, em que o adolescente é ouvido primeiramente na companhia do seu pai ou responsável. Aliás, no Estatuto da Criança e do Adolescente é determinado expressamente que o adolescente deverá primeiro ser ouvido junto com os pais perante o Ministério Público. O interrogatório será constituído de duas partes, uma sobre a pessoa do acusado e outra sobre os fatos. Então, aprendam. O interrogatório se divide em duas partes. Na primeira parte, o juiz pergunta ao réu sobre seu nome, sua profissão,
sua data de nascimento, sua filiação, tudo sobre o acusado. E a outra parte diz respeito ao crime, onde ele estava no momento da ação ou omissão, quem foi ele, se foi ele que praticou a infração, se ele concorreu de qualquer modo, se não foi ele, quem foi, quem foram, se ele conhece as testemunhas, etc. São duas partes o interrogatório. Indispensabilidade. Seria o interrogatório dispensável ou indispensável? O interrogatório é um ato indispensável em duas hipóteses. Primeiro, quando o réu está preso. Por quê? Porque nós sabemos que se o réu estiver preso, ele precisa ser interrogado e o processo precisa andar de forma mais célere, mais rápido, sob pena de ser caracterizada o constrangimento legal. E aí a defesa poderá pedir uma ordem de habeas corpus para que ele seja liberado. Ora, então se ele estiver preso, o interrogatório é imprescindível. Quando o réu se apresenta em juízo, se ele se apresentar em juízo, e evidentemente ele vai se apresentar como meio de prova e meio de defesa, porque ele está querendo se defender, ele então vai depor sobre fatos relacionados à sua culpabilidade ou não. Fora dessas duas hipóteses, é um ato dispensável. Então, o professor Franklin quer dizer que se ele não estiver preso e se ele não se apresentar em juízo, pode correr o processo sem um interrogatório? Sim. Inclusive no júri, no tribunal do júri, o acusado ele não é obrigado a comparecer à sessão de julgamento para prestar depoimento. Indispensabilidade ainda. O juiz pode mandar conduzir o acusado coercitivamente a juízo. É possível o reinterrogatório do acusado e o juiz poderá realizá-lo por videoconferência. Imagine a situação da condução coercitiva do acusado, mas preste atenção. O juiz pode mandar conduzir coercitivamente o acusado para ir a juízo, mas ele não pode coagi-lo a falar. Ele não pode obrigá-lo a falar, porque é um direito assegurado constitucionalmente ao acusado de ficar em silêncio, de não falar, certo? É possível o reinterrogatório do acusado? Claro. Você ouviu a primeira vez o acusado, o depoimento não foi muito claro sobre a culpabilidade ou não, e, sendo assim, o que se faz? Você vai se reinterrogar. Quantas vezes for necessário? Quantas vezes for necessário. Existem situações em que o delegado de polícia e o juiz podem reinterrogar mais de 3 vezes, dependendo da necessidade da situação. Características do interrogatório. O interrogatório é um ato personalíssimo. O interrogatório é um ato personalíssimo, ou seja, o acusado vai perante o juiz e presta as suas declarações. O acusado, por exemplo, não pode mandar por escrito, o juiz manda as perguntas por escrito para ele, ele responde as perguntas e manda pelo juiz. Isso não é assim, salvo a hipótese do interrogatório do presidente da República, em que ele tem essa faculdade de receber as perguntas por escrito e mandar por escrito. Mas, em regra, o interrogatório é personalíssimo. O interrogatório é um ato judicial. Judicial. Professor, e o interrogatório que é feito na polícia? Não é interrogatório? É. Mas o interrogatório propriamente dito pressupõe o contraditório e ampla defesa, ou seja, um ato judicial, em que a acusação e a defesa interrogam também por força da Lei 10.792/03. Hoje as legislações, na sua maioria, permitem que o juiz, o promotor e a defesa também possam interrogar. Isso significa a participação do MP da defesa no interrogatório através de perguntas direcionadas ao réu. Se realmente ele for culpado ou inocente, o Ministério Público ou o querelante tentando provar a
a procedência da acusação e a defesa tentando provar a improcedência da acusação. É um ato público e as partes nele interferem, não existe interrogatório secreto, a regra é que ele seja público. Nós já vimos em aulas anteriores que a publicidade é um requisito do processo e que só em situações excepcionais, como investigação de paternidade, causas de família, divórcio, é que nós vamos ter a quebra dessa publicidade. E, em regra, é um ato oral, ou seja, ele é feito oralmente reduzido por escrito. Uma pessoa fala e o escrivão reduz por escrito. Hoje em dia, com a tecnologia, algumas varas já estão equipadas com equipamento de câmera, videoconferência, e na hora que a pessoa fala já é gravado diretamente no CD, depois é só ouvir o CD. Temos uma exceção de interrogatório oral? Temos o caso do mudo. O mudo não pode, por ser mudo, fazer o interrogatório oral. E aí então o interrogatório dele vai ser feito naquela linguagem dos sinais. Professor, quais as características do interrogatório? O interrogatório é um ato individual, ou seja, nenhum corréu pode ser interrogado na presença do outro. Lógico, assim como nenhuma testemunha pode ser ouvida na presença da outra. Mas se o acusado é ouvido na presença do outro, um vai saber da versão do outro. E aí nós não vamos poder saber a verdade real, o que realmente aconteceu. Uma testemunha vai saber da versão da outra, por isso é um ato individual, um não pode ouvir o interrogatório na presença do outro. Professor, e se ouvir? Se o juiz, por equívoco, permitir, aí nós teremos uma nulidade. Sim, uma nulidade no processo. E o réu será informado do seu direito de permanecer calado, em silêncio. Ele não é obrigado a falar. Como eu disse, o juiz pode até conduzi-lo coercitivamente, mas falar ele não pode. O direito ao silêncio e o direito de ficar calado. Vamos destrinchar então. Bom, o direito ao silêncio é um direito do réu, o qual vem consagrado na própria Constituição Federal. O silêncio do réu não significa confissão, não podendo por isso ser interpretado em prejuízo dele, pois tem o direito de não responder. Ele tem o direito de não dizer que ele é o culpado. Se ele quiser confessar, ele pode confessar, mas ninguém pode obrigá-lo a falar. Então, o direito ao silêncio, se o réu não falar a língua nacional, ele terá a nomeação de um intérprete, que será uma pessoa capacitada para traduzir, se ele falar em outro idioma, e o réu tem o direito à entrevista reservada com seu defensor antes do interrogatório. Muito importante que o juiz pergunte: o senhor acusado gostaria de ter uma conversa reservada com o defensor, ou o defensor gostaria de ter uma conversa reservada com o acusado, para que a defesa então possa orientar o acusado sobre aqueles fatos que ele deverá depor e aqueles que ele não deverá depor. Interrogatório por precatória ou videoconferência. É possível, gente, um interrogatório por precatória ou por videoconferência? É possível. Será por precatória quando o acusado estiver em outra comarca que não a comarca do juiz onde está sendo feita a instrução. Ele está em outra comarca no país, então vai ser feito através de precatória. Então é possível interrogatório por carta precatória e por videoconferência ou teleinterrogatório, para quem quiser. Teleinterrogatório é a mesma coisa da videoconferência, que é o interrogatório online, né? Também chamado de teleaudiência ou interrogatório virtual. Como funciona? Às vezes, por uma questão de logística, o preso está lá na penitenciária e o juiz está cá no centro da cidade. A polícia gasta muito dinheiro com viaturas, com segurança, gasta tempo para fazer o deslocamento daquele preso para o local onde ele vai ser interrogado. Daí se criou o interrogatório por videoconferência. Não existe nada de mais em usar a tecnologia ao nosso favor. O acusado fica numa sala equipada
com uma câmera, como essa que nós estamos aqui gravando, essa aula, e o juiz pergunta para o acusado, o juiz aparece numa tela perguntando e o acusado responde ou não aquelas perguntas do juiz pela tela. Tudo é gravado num CD e evidentemente não há problema nenhum. Nomeação de curador especial. No caso de réu menor, não se lhe há nomeado um curador especial. Antigamente, o réu menor de 21 e maior de 18, eu tinha que nomear o curador especial. Com a reforma do Código Civil e Código Penal, nós tivemos a maioridade civil aos 18 anos e a maioridade penal também aos 18 anos. Logo, a partir dos 18 anos, ele não precisa mais de curador, ele já atingiu a maioridade civil. Mas e o índio? E o índio, professor? O índio já é complicado. Por quê? Porque o índio, ele pode ser aculturado ou já está totalmente integrado à sociedade. Ele pode ser um silvícola, realmente um povo da floresta, e não tem nenhum contato com o ser humano, e aí, nesse caso, ele seria considerado inimputável, e ele precisaria, então, ser acompanhado por um curador, geralmente é um curador designado pela FUNAI, e aquele que não tem essa necessidade porque já está integrado à sociedade. É um índio totalmente, já vive totalmente de acordo com a nossa cultura. Então, se o índio mentir sobre a sua condição, dizendo ser aculturado, não há nulidade. Ele diz que é aculturado e não é. Claro que se ele for realmente um povo da floresta, dificilmente ele vai até mentir, porque dizem que o índio não mente. Mas, se ele mentir, não existe nulidade. No caso de índio, se este for aculturado, não necessitará de curador. Claro, se ele já vive em sociedade com os outros, ele tem condições de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, eu não preciso de um curador da FUNAI. Já se não for aculturado, é obrigatória a nomeação de um curador, uma pessoa da FUNAI que vai acompanhar aquele índio, porque ele é um silvícola, é um povo da floresta. Vamos agora falar de um assunto importantíssimo para a prova da OAB e para concurso público, que é a confissão. Confissão, em linhas gerais, é a admissão do fato imputado. Você confessa quando você foi acusado de um determinado fato e você diz, fui eu que pratiquei essa conduta. Você está confessando este fato. O juiz tem que perguntar qual o motivo da confissão. Se ele foi torturado, porque se a confissão, nós já vimos nas aulas anteriores, se ela for obtida mediante tortura, essa confissão será nula de pleno direito, porque se considera uma prova ilícita. Nós já vimos que eu tenho as provas ilícitas por derivação, que é o que nós chamamos de Fruits of Potion Tree. A confissão mediante tortura, ela é uma prova ilícita. Mas se ele confessa onde está o objeto do crime e essa apreensão desse objeto é feita de forma correta, nós já vimos também que não há motivo para dizer que houve uma irregularidade na apreensão. Claro que a confissão, ela é ilegal, porque ela foi obtida mediante tortura. Mas se a apreensão não tiver nexo de causalidade com essa confissão, eu então vou considerar a apreensão. Lógico que se a apreensão tiver nexo de causalidade com a confissão que foi obtida mediante tortura, eu terei uma prova ilícita por derivação. Mas feito esse esclarecimento, que nós já tínhamos falado na aula passada, o juiz tem que perguntar então o motivo da confissão. Ele disser, não, doutor, estou confessando espontaneamente, sem problema. Tudo bem, o juiz vai dizer que a confissão é uma circunstância atenuante que pode atenuar a pena. A pena é atenuada se o réu confessa. E aí vamos falar do que realmente cai agora nas provas, que é as formas dessa confissão, né? A confissão pode ser judicial,
que é aquela que é feita em juízo perante o magistrado, tem valor relativo, assim como todas as provas. Nós já vimos que mesmo que o acusado confesse, é preciso saber, em respeito ao princípio da verdade real, se ele realmente está confessando porque ele praticou o crime ou se trata de uma pessoa que está assumindo aqui o crime para ter algum benefício de uma organização criminosa. Extrajudicial é aquela que é feita fora do juízo, seja num processo administrativo, seja no inquérito policial, seja no inquérito penal militar. Essa não tem valor nenhum.